Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lúcia Bezerra, eu sou a professora de imunologia de vocês. Nós ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer, mas próxima segunda certamente nos encontraremos para dar continuidade à disciplina na modalidade presencial, né? E nessa primeira aula a gente vai trazer a parte de introdução ao sistema imune, que é justamente para a gente conhecer alguns conceitos, né, e se adaptando a eles, porque eles serão repetidos ao longo de toda a disciplina e depois também na imunologia clínica. Fazer um resgate histórico, né, reconhecer a imunologia como essa ciência experimental extremamente importante e conectada com vários outros sistemas, é essencial para a homeostase. Então vamos lá. Os objetivos de aprendizagem dessa aula é definir imunologia, fazer um resgate histórico, definir resposta imune e imunidade, identificar os elementos que compõem o sistema imune, compreender sobre os tipos de imunidade, né, imunidade inata e adquirida, os tipos de imunidade adquirida, que é a imunidade celular e humoral, e, por fim, avaliar a diferença ou as diferenças entre imunidade passiva e imunidade ativa, certo? Então, vamos à aula. Então, nós vamos iniciar exatamente fazendo essa definição do que é imunologia. Então, a palavra imunologia ela é formada por dois termos, que é imuno, que deriva de immunis, em latim, e logo, que é o estudo do que é imune, né? Do que é protegido. E esse termo imune ele se refere a uma proteção que os senadores romanos tinham em relação à aplicação de leis e de impostos, né? Então, eles eram imunes a determinações que eram aplicadas ao restante da sociedade. Então, eles eram protegidos. E aí, esse termo, ele consegue trazer, de fato, essa referência do que é a imunologia do ponto de vista de proteção, né? De cuidado. Então, a imunologia, ela é definida como o estudo das respostas imunes, estudo dos mecanismos de proteção, em seu sentido mais amplo, e também de eventos celulares e de moléculas que ocorrem após um organismo encontrar micro-organismos e outras moléculas estranhas. Então, toda vez que o nosso organismo, nós estamos falando especificamente aqui de imunologia aplicada ao ser humano, toda vez que o nosso corpo é exposto a uma substância não própria, a uma molécula estranha, que pode ser proveniente de um micro-organismo ou de um outro artefato, o nosso sistema imune ele vai responder, né? E a resposta do sistema imune, a resposta desempenhada por uma série de componentes celulares e também de outras moléculas, como as citocinas e quimiocinas, selectinas, dentre outras, ocorre então o que a gente chama de resposta imune. Então, é um mecanismo de proteção. Então, o termo imunologia ele tem um resgate histórico que se inicia há muito tempo atrás, né? Inclusive antes de Cristo. No ano de 431 a.C. se iniciou a Guerra de Peloponeso, né? Uma guerra na Grécia. E nessa guerra se levantou um general que depois foi tido como um historiador, o Tucídides. E dentre vários relatos daquela guerra, ele traz também um aspecto relevante daquele momento, que foi a presença de uma peste que acometeu aquela população durante a guerra.
uma guerra que durou 27 anos, e a população durante todo esse tempo boa parte desse tempo foi acometida por uma peste. É uma peste que ainda não tem agente etiológico definido, apesar da literatura trazer vários relatos de possível agente etiológico, mas ainda ele não foi definido. O que se sabe é que era uma doença contagiosa, né, que tinha uma alta taxa de mortalidade e que, em virtude do contágio, as pessoas eram abandonadas, né? Depois que elas eram identificadas com os sinais e sintomas daquela doença, elas eram abandonadas, inclusive abandonadas pelos familiares. E aí, Tucídides relata que algumas pessoas sobreviviam àquela doença, né? E essas pessoas, elas eram olhadas pelos outros doentes por duas vertentes, né? Primeiro, eles viam aqueles sobreviventes como alguém, como uma esperança, né? Alguém sobreviveu a essa peste. E aí, então, quem estava doente via uma possibilidade de sobrevivência. E principalmente porque ele relata que as pessoas que foram infectadas, essas pessoas poderiam cuidar dos doentes, porque elas não eram infectadas novamente. E aí, os sobreviventes, eles cuidavam dos outros, eles tinham disposição, né, e confiavam de que, apesar de estar exposto àquele agente etiológico, eles não iriam mais desenvolver a doença, porque eles estavam confiantes de sua imunidade. Então, foi a primeira vez que esse termo ele foi colocado e é um achado histórico muito importante, porque não havia nenhum método experimental em execução, apenas a observação desse general, né, que traz exatamente esse conceito de imunidade e de proteção. Já no século XI, uma outra peste, né, atacou a humanidade, do século III até o século XX, a varíola. E a varíola, ela acometeu todo mundo, né? Obviamente que era uma doença que foi se propagando aos poucos em todo o globo. E lá no século XI, na China e na Índia, foi desenvolvida estratégias de imunização frente à varíola, que eles chamavam de variolação, que era um método de imunização frente à varíola, né? E esses experimentos, essas estratégias, na verdade, elas eram independentes, né? Então, na China e na Índia, eles utilizavam vias de administrações diferentes, como vocês podem observar aqui nessas duas imagens, mas ambos utilizavam o mesmo processo do ponto de vista de obtenção desse agente etiológico. A varíola é uma doença infecciosa, né? E aí quem tá acometido desenvolve aquelas bolhas, né? As pústulas, né? Lá dentro dessas pústulas vai ter pus, né? E muito vírus. E com o tempo vai formando uma crosta. Então, nesses dois países, né? Inicialmente, essas crostas eram coletadas, elas secavam, maceravam, e aí então fazia a exposição de pessoas que ainda não tinham se infectado com varíola a esse pó, né, que é um pó muito rico em vírus. E aí na China a via de administração era nasal, a varíola é uma doença de infecção por saliva, né, ou por secreção do doente, e a via de administração na China, ela é uma via que aproxima mais do sítio natural da doença, né? Então, eles
aplicavam esse pó no nariz, nas narinas, para que aquele indivíduo desenvolvesse uma resposta imune e se tornasse imunizado. Já na Índia, eles faziam escarificações na pele e também faziam exposição àquele pó, né, ou aquela secreção. E aí, então, eles observavam que aquilo era um método de imunização. No século XVIII, né, então, a gente tem aqui observações marcantes, a última foi no século XI. Já no século XVIII, ou seja, tem um período de tempo que não foi observado grandes descobertas na área da imunologia. A imunologia é uma ciência bem recente. Edward Jenner conseguiu fazer um grande efeito, né? Ele é um médico e a varíola estava se disseminando em todo o mundo, né? Ele morava no Reino Unido e aí ele observava que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas ou desenvolviam a varíola humana de forma branda ou não desenvolviam, não se infectavam. E aí também ele observava que, de modo semelhante, o gado também desenvolvia um tipo de varíola, né, que eles chamavam de vaccínia. Essa varíola bovina era muito semelhante à varíola humana do ponto de vista dos sinais e dos sintomas que o animal apresentava, né? Especificamente os sinais no que tange a formação dessas bolhas, dessas pústulas, né, cheia de secreção. E aí, a partir dessa observação, ele então propôs uma estratégia de imunização, na qual ele fez uma escarificação na pele de uma criança de 8 anos, que a literatura retrata ser filho dele ou ser filho do jardineiro, né, dessa casa que está aqui, ó, que era onde ele morava. Aqui dentro tem ainda hoje, tem vários objetos, né, e ainda escritos por Edward Jenner referente a esse processo. E ele fez essa escarificação e fez a exposição dessa criança, era uma criança que ainda não tinha contato com varíola. E aí, nessa escarificação, ele adicionou a secreção de pústulas de varíola bovina, né, da vaccínia. E aí, então, ele observou que essa criança, após um tempo, foi exposta à varíola humana e não desenvolvia a doença, né? E aí, então, a partir daí, ele observou que existia, então, uma possibilidade de imunização, né? E aí, foi, então, conceituado esse processo com o nome de vacinação, que vem do latim vaccinus, ou seja, a partir de vacas. Então, Edward Jenner é, sem dúvida, um dos principais personagens relatados na imunologia e também na virologia, obviamente. E é um nome que todos nós devemos conhecer. Não menos importantes, nós temos o relato, né, de Pasteur na literatura, como sendo um grande cientista, também na imunologia, né, porque Pasteur apresentou o mecanismo de atenuação de patógeno, uma estratégia utilizada até os dias atuais para o desenvolvimento de vacinas. E essa descoberta dele veio de um estudo que ele foi instigado a fazer sobre a cólera aviária, né, especificamente sobre o mecanismo de tratamento dessa doença. E aconteceu quando ele esqueceu uma garrafa de cultivo de cólera aviária na bancada, e após um período de férias, quando ele voltou para o laboratório, que ele viu essa garrafa, ele então administrou uma amostra, né, dessa garrafa,
em uma ave e essa ave ela não morreu, diferente do que acontecia com as garrafas que estavam sendo mantidas em estufa, né, em condição ideal de CO2. E aí então ele observou que existia ali um processo no qual aquele agente etiológico ele perdia a sua capacidade de induzir o processo infeccioso, né? Ou seja, existia um processo que diminuía a virulência, ou simplesmente a virulência seria totalmente exaurida, né? E aí então ele fez essa exposição com esse material que estava sem condicionamento e depois ele fez a exposição do animal a uma amostra viável e viu que aquele animal não desenvolvia a doença. Então ali estava o princípio, né, da atenuação do patógeno. E aí ele traz um relato em seu artigo publicado, né, em que ele diz que o vírus altamente virulento pode matar 20 vezes quando inoculado em 20 aves, enquanto o vírus atenuado provoca a doença 20 vezes após as 20 inoculações, mas não mata nenhum dos 20 casos. Ele tinha aí relatos, na verdade ele utilizou 40 aves, e aí ele fez a administração da amostra com vírus viável e com vírus atenuado. E aí então ele observou que 100% das aves inoculadas com o vírus viável induzia a morte daquele animal. Em contrapartida, os animais que eram inoculados com o vírus atenuado, ele apesar de desenvolver a doença, eles não evoluíam para óbito, né? Então os animais não morriam. Então essa observação foi um artigo publicado em 1880, em que traz essa importante novidade, né, para a imunologia e também para a virologia. E a partir dessa observação foi então que ele desenvolveu vacinas frente ao vírus da raiva e também ao vírus da cólera aviária, né? Então ele infectava animais, para a raiva ele utilizou o coelho, ele infectava o animal, obtinha o soro daquele animal infectado, colocava o soro em frasco âmbar, e aí ele ia testando semanalmente até descobrir quanto tempo seria necessário para atenuar o vírus da raiva. E aí então ele desenvolveu a vacina da raiva, que foi utilizada a princípio, foi testada em animal, mas que foi utilizada também depois para humanos, né? Então o Pasteur tem uma importante contribuição na imunologia. Então, depois desse resgate histórico que a gente faz, obviamente que nessa linha do tempo muitos outros cientistas poderiam estar presentes, né? A gente sabe que muitos outros cientistas, inclusive cientistas que ganharam vários prêmios Nobel de medicina, estavam relacionados a descobertas na imunologia, mas nós vamos ter a oportunidade de falar deles dentro da disciplina, né? Então, nós tivemos cientistas que descobriram os anticorpos, cientistas que descobriram o processo de fagocitose, que é um mecanismo de imunidade celular, cientistas que descobriram o complexo de histocompatibilidade principal, cientistas que descobriram o sistema ABO, e mais recentemente, agora em 2018, cientistas que descobriram o mecanismo de controle das células imunes pelas células tumorais, foi um achado super importante. Então, a gente vai falando desses personagens ao longo da disciplina, tá? Agora, a gente vai, então, definir esse sistema imune, né? Que é um sistema que faz parte da homeostase e está diretamente ligado a outros sistemas, como o sistema endócrino e o sistema nervoso. Existem várias vias de controle da resposta imunológica, seja no controle através de mecanismos de imunossupressão ou de imunoestímulo, né? Pode ser mecanismo que exacerbe a resposta imunológica. E esses mecanismos podem ser mediante controles neurais diretamente e ou principalmente através de mecanismo neuroendócrino, certo?
Então, a gente tem várias vias, uma das principais dela é a via de controle hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Especificamente córtex da adrenal, com a produção do cortisol. E esse cortisol é um glicocorticoide amplamente conhecido como um imunossupressor. Nós temos também aqui a via dos hormônios da tireoide, que também tem atividade sobre as células imunes, assim como alguns hormônios esteroides, como progesterona, testosterona e o metabólito o precursor da testosterona, né? A desidepiandrosterona. Então, esse sistema imune ele está diretamente sendo controlado, tanto pelo sistema endócrino quanto pelo sistema nervoso. Então, vários processos e várias situações, como, por exemplo, as situações de estresse, vão estar regulando diretamente o nosso sistema imune. E essas vias estão relacionadas a processos como hipersensibilidade, processos de imunossupressão, né? E também processos em que a resposta imune vai estar exacerbada, como no caso das doenças autoimunes. Então, já existem vários relatos, né? Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um artigo de revisão que traz essas vias, né, de interação, os mecanismos que estão envolvidos nesse processo. O sistema imune ele é formado, a princípio, por tecidos imunes especializados, tá? Então, ao longo de todo o organismo, nós temos vários sítios, né, vários tecidos que vai ter atividade no desenvolvimento do sistema imune, seja no processo de ativação, de diferenciação, de maturação, de produção de células imunes. Então, são eles tonsilas e adenoide, timo, baço, placa de Peyer, medula óssea, apêndice e também os linfonodos. Na próxima aula, será uma aula sobre células e tecidos imunes. E aí lá a gente vai detalhar a atividade, né, ou a contribuição de cada um desses tecidos. E, obviamente, que além desses tecidos, nós temos as células e também as diversas proteínas que podem estar atuando no sistema imune, né, que são indutoras e mediadoras da resposta imune. Então, a gente vai ter células que vão atuar desde a resposta imune inata, né, até células que vão atuar no processo de resposta imune adaptativa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no processo de resposta, a presença de um agente etiológico, né, que, por exemplo, pode ser uma bactéria, por exemplo. E aí, no tecido onde acontece aquele processo infeccioso, sei lá, pode ser uma perfuração do dedo com um espinho enquanto você está cuidando do jardim, né? Então, ali vai se desenvolver um processo inflamatório. A princípio, a gente vai ter o desenvolvimento de uma inflamação, em que a gente vai ter uma mudança na dinâmica vascular, no intuito de ter uma maior oferta de células imunes para fazer um controle de uma possível bactéria que esteja presente naquele espinho, né? Então, nós temos as células do sistema imune inato, que são células que já estão de prontidão nesses tecidos, e elas vão, então, promover o reconhecimento desse agente, vai fagocitar esse agente, ela vai comer esse agente, ela vai processar, e aí, então, ela vai mediar uma resposta imune, né? Então, aqui o exemplo da célula que está fagocitando é um macrófago, que é uma célula tecidual. Dentro do vaso, ela é um monócito. Quando ele seca o tecido, ele é, então, um macrófago. Quando o macrófago processa um patógeno como esse, ele vai secretar substâncias que vão, então, vir até a parede endotelial e vai comunicar a essas células endoteliais que existe um processo infeccioso no tecido adjacente e que é necessário desenvolver uma resposta imune, né? Então, as células endoteliais, elas vão mudar o seu perfil de expressão proteico na sua superfície,
no intuito de recrutar para o local da lesão as células imunes que vão lá e vão debelar aquele processo infeccioso, né? Então, aqui a gente tem várias células. Nós temos os macrófagos, nós temos monócito, linfócito, e temos aqui também o neutrófilo, além do mastócito. Mastócito, macrófagos são células teciduais, que são reguladas, né, também por várias proteínas que são liberadas, seja proteínas plasmáticas, sejam proteínas secretadas pelas células iniciadoras desse processo, né, que são as células apresentadoras de antígeno. Todas essas células também serão devidamente apresentadas na nossa próxima aula, né? Todas as características, todos os mecanismos que elas desempenham e a participação de cada uma delas nesse processo. E quando a gente perde, né, esse sistema, esses mecanismos de respostas tão importante, nós perdemos a proteção, né? E aí a gente tem dois exemplos do que é a falta do sistema imune, né? Do quão importante ele é. Aqui a gente tem uma imagem do menino bolha, né? David Vetter. E ele é uma criança que tem uma aplasia medular, ou seja, ele não produz algumas células do sistema imune. E aí, então, ele não tem a proteção, né? E aí ele ficou durante boa parte da sua vida dentro de uma bolha, né, protegido do meio externo. O sistema imune ele atua como essa bolha de proteção para nós, né, nos protegendo do que é estranho. E aí a literatura traz que o David Vetter ele ficou boa parte da sua vida aí, né, e depois, quando ele saiu dessa bolha, ele desenvolveu câncer. E ele morreu de câncer, inclusive. E um outro exemplo também de imunossupressão é o HIV, né? O vírus HIV ele é um vírus que infecta células imunes, chamadas de células TCD4, que são células importantíssimas no processo de mediação da resposta imune, porque ela é uma célula comunicadora dentro do sistema imune. E aí essas células são induzidas à morte celular por apoptose. E aí a gente tem uma depleção de células TCD4. E aí, então, os pacientes que desenvolvem HIV, eles desenvolvem essa imunossupressão, que evolui para a AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí essa pessoa ela desenvolve doenças oportunistas, que é o que leva, de fato, à morte, né, do indivíduo infectado. São as doenças oportunistas. Então, depois que a gente conhece os componentes da resposta imune, do sistema imune, a gente compreende que aqueles componentes, né, aquelas células, aquelas proteínas, elas atuam de maneira coletiva e coordenada no intuito de nos proteger, a princípio, de micro-organismos infecciosos. A resposta imune sempre foi vista como uma estratégia de proteção a agentes infecciosos, né? Então, aqui no exemplo que eu trago, é o SARS-CoV-2, o agente etiológico da pandemia que nós vivemos, né, desde 2020 e ainda estamos lutando contra. E aí a literatura trouxe uma série de mecanismos que esse vírus, que o sistema imune adota para nos proteger desse vírus. E o que ficou muito bem esclarecido é que a resposta imune, ela é exacerbada, ela vai então induzir uma maior destruição tecidual. O vírus, ele é um patógeno intracelular e a resposta imune é mediada frente à célula e não necessariamente frente ao patógeno. A resposta imune ela vai tirar daquele agente
a maquinaria que ele precisa para proliferar, né? Então, ele vai induzir morte daquela célula, seja por mecanismo citotóxico ou por mecanismos apoptóticos, né? Então, ela vai induzir a destruição daquela célula. E aqui a gente vê, né, os mecanismos que são adotados, né, de recrutamento de células imunes, disparando uma resposta imune humoral, né, com produção de anticorpos, o recrutamento de neutrófilos, a atividade de macrófagos e uma desregulação que acontece nos casos graves de infecção por SARS-CoV-2, né, que é o desenvolvimento da COVID, é exatamente uma maior produção de citocinas pró-inflamatória, que atua a princípio a nível de sistema respiratório, mas que também vai atuar sistemicamente, né, induzindo então o acometimento de diversos órgãos. Nós vamos ter a oportunidade de estudar a imunologia dos vírus e certamente COVID é um dos vírus que a gente vai estudar, porque é uma doença atual, né? E todos nós precisamos estar bem afiados quanto a ela. No entanto, o processo de resposta imune ela não é específica apenas frente a agentes infecciosos. Existem mecanismos de resposta que são adotadas frente a outras estruturas estranhas, né, ao sistema imune. Aqui, por exemplo, na primeira imagem, nós temos um projétil que não foi removido, né? A gente corriqueiramente escuta relatos dessas situações em que alguém foi acometido por um tiro e a bala não vai ser removida em virtude da localização. Né? Mas é um corpo estranho. O sistema imune não vai conseguir fagocitar e debelar esse corpo estranho. Então, existe um mecanismo de resposta imune frente a essa estrutura, que é exatamente o desenvolvimento de um modelo de resposta chamado granuloma. A gente também vai estudar. É um modelo comum a várias outras situações, como, por exemplo, aqui nós vemos um agregado de linfócitos e macrófagos também faz parte, né? Que está contendo uma sutura. Né? Então, nas cirurgias, internamente, a gente tem as suturas que são biocompatíveis, mas o sistema imune, obviamente, reconhece aquelas suturas, né, e fazem essa resposta imune que parece realmente uma resposta de contenção. Temos também as respostas autoimunes, que é quando o sistema imune reconhece um antígeno próprio como sendo não próprio. Cada vez a gente vê novas doenças relacionadas a esse mecanismo, né? Então, nós temos, a principal delas, eu acho que uma das mais relevantes é o lúpus, na qual o nosso sistema imune responde a proteínas próprias, sejam proteínas do citoesqueleto, proteínas nucleares como histonas, o próprio DNA da célula, e ele então produz autoanticorpos. Várias outras doenças. Nós temos, por exemplo, diabetes, que pode ser por esses mecanismos, nós temos pancreatite, nós temos doença de Graves, tireoidite de Hashimoto, são tudo doenças que estão relacionadas a esse mecanismo, né, em que o sistema imune ele perde essa capacidade de reconhecer quando um imunógeno é próprio. E um mecanismo de resposta bem peculiar é o que é direcionado às células tumorais. As células tumorais é uma célula de um tecido que passa a expressar uma via com maior intensidade, né, de maneira exacerbada. E aí, então, essa célula ela adquire outras características que divergem do restante do tecido adjacente. E as células do sistema imune reconhecem essa célula, especificamente as células imunes, os linfócitos TCD8 e as células NK reconhecem e respondem frente a essas células, tá? Então, existe um mundo da imunologia direcionado para o câncer, inclusive é um dos tópicos de aula que nós veremos ao longo dessa disciplina. Então, diante dessa nova perspectiva, né, de que o sistema imune ele não está
focada apenas na proteção contra agentes infecciosos, mas há uma outra diversidade de situações em que há resposta imune, como é colocado nesse slide. Então, imunidade ela acaba sendo um conceito mais amplo. Então, a imunidade ela deriva do latim immunitas e ela é uma reação aos componentes de micro-organismo, bem como macromoléculas como proteínas e polissacarídeos, e também pequenos agentes químicos que são reconhecidos como estranho. Esse é o critério utilizado pelo sistema imune, né? É uma estrutura estranha. Não foi apresentada às células durante seu processo de maturação. Então, é uma estrutura estranha e eles vão responder. Independentemente da consequência fisiológica e patológica, né? Independentemente dos malefícios e benefícios que essa resposta imune pode trazer. Como colocado há pouco, os mecanismos de resposta autoimune são mecanismos que levam apenas à lesão tecidual, né? E ao desenvolvimento de várias outras doenças por consequência desse ataque inicial. A resposta imune, ela não é necessariamente uma resposta benéfica, ela traz consequências, né? Inclusive quando é para atacar um patógeno. O exemplo disso é nas hepatites. Nas hepatites, nós podemos observar uma correlação direta entre o desenvolvimento de anticorpos frente ao vírus da hepatite e a manifestação clínica do paciente, né? Ao aumento de marcadores de lesão hepática. Isso significa que quando o sistema imune responde ao vírus e ataca as células, ele está atacando o tecido, ele está lesionando o tecido. Então, existem consequências. Exatamente por isso que o próprio sistema imune ele tem células de controle, né? Ele tem as células T, que são células T-reg ou células T-regulatórias, porque a resposta imune ela precisa ser controlada, tá? Porque ela traz benefícios, mas ela também pode trazer malefícios desde que esteja de forma desequilibrada. E quais os tipos de imunidade? Ao longo dessa disciplina a gente vai estudar, né, a imunidade inata, que é a imunidade natural, que ela é uma imunidade que vai responder com prontidão, apesar da sua ineficiência, né, da sua inespecificidade, mas é uma resposta muito importante. E temos a imunidade adquirida, que pode ser através de mecanismos humoral, de proteínas que estão circulantes, que são principalmente os anticorpos. Temos as citocinas também, que faz parte da imunidade inata, que também são proteínas circulantes, mas aqui no que tange a resposta imune humoral eu estou me referindo aos anticorpos. E o mecanismo de resposta imune adquirida celular, resposta imune celular. Essa resposta imune adquirida ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. A natural é por uma exposição, né? E aí ela pode ser ativa, que é quando a gente é exposto ao agente etiológico e desenvolve uma resposta imune. Ou pode ser passiva, que é quando a gente recebe um anticorpo. Do ponto de vista natural, um exemplo aqui é a transferência de anticorpos através da placenta. E ela também pode ser artificial. Do ponto de vista artificial, uma das estratégias são exatamente as vacinas, né? Na qual nós somos expostos ao agente etiológico, que pode estar de várias formas, né? Pode estar atenuado, pode estar associada a um outro agente etiológico. Nós vimos o exemplo da vacina da Pfizer, que utilizou o adenovírus e dentro do adenovírus a sequência do genoma que codifica a proteína spike. E aí o adenovírus, ele é um vírus que consegue infectar inúmeros tecidos. E aí nesses tecidos, quando o genoma do vírus ele era traduzido, junto com ele também vinha o RNA da proteína spike, que era, ou melhor, quando ele
transcrito, RNA mensageiro, também vinha transcrito o RNA da proteína spike, que quando traduzido, produzia essa proteína, que era então indutora da resposta imune, né? Então, um mecanismo ativo. E passivamente é por transferência de anticorpos, né? Então, nós vimos também que essa era uma estratégia utilizada em pacientes graves de COVID. Pacientes imunizados doavam anticorpos para esses pacientes que estavam na forma grave de COVID. Todas essas temáticas serão também discutidas ao longo da disciplina. Esses termos eles serão falados várias vezes. Então, só para a gente apresentar, né, a resposta imune inata, natural ou nativa, ela tem como característica ser desenvolvida antes da exposição ao agente infeccioso. Ela é inata, ela está lá pronta, esperando a chegada de qualquer agente infeccioso, né? Então, ele é basicamente formada pelas células e também por proteínas, como está colocado aqui. Reage a produtos microbianos e também às células lesionadas. Então, depois de um processo de lesão tecidual, a gente tem um mecanismo de reparo. Nesse reparo também é o sistema imunológico que atua, principalmente os macrófagos, para fazer a limpeza do local da lesão. Ela não consegue distinguir pequenas diferenças entre epítopos, ou seja, ela não consegue diferenciar a proteína que induz a resposta imune entre micro-organismos diferentes, sendo, portanto, uma resposta imune inespecífica. Os componentes da resposta imune inata temos as barreiras físicas, como pele, substância microbiana, muco, defensinas, células fagocitárias, como macrófagos, células dendríticas e neutrófilos, além também das células natural killer. Temos as proteínas, sistema complemento, uma proteína, um conjunto de proteínas importantes em diversos processos, desde a indução da morte celular até a utilização dos componentes do sistema que vão ativar a resposta imune. Então, é um sistema muito importante, inclusive nós vamos estudar ele bem detalhadamente. E as citocinas, né, que são proteínas que geram comunicação entre as células do sistema imune, entre a célula do sistema imune e a célula endotelial. Então, elas vão coordenar a resposta imune. Nós podemos dizer que as citocinas elas são as moléculas de comunicação. São as moléculas que vão transportar a informação. Chegou um micro-organismo, um macrófago fagocitou, ele secreta citocina. Aquelas citocinas vão recrutar outras células próximas para desenvolver uma resposta imune, né? Então, as citocinas são extremamente importantes, tá? Então, a gente tem citocinas que são anti-inflamatórias, citocinas pró-inflamatórias, e elas estão diretamente relacionadas a um processo de doença. Inclusive, para a COVID, nós vimos que houve uma produção exacerbada de citocinas, um mecanismo chamado de tempestade de citocinas. Por isso que a resposta imune está exacerbada e destruiu os tecidos. A gente vai ver como é que tá. Então, aqui só para a gente reforçar que a gente tem os fagócitos, então neutrófilo e monócito, né, um macrófago que será um fagócito depois. Temos a barreira epitelial que nos protege a produção de muco, né, produção de íons, que são mecanismos de proteção. O sistema complemento, que forma essa estrutura, que é uma estrutura que destrói a membrana celular, né, rompe a membrana e possibilita então a entrada de proteínas que vão induzir a morte da célula. Vejam quantas proteínas estão envolvidas no complexo, né? Na formação desse complexo. Temos também aqui as células NKs, que são células que são importantíssimas no mecanismo de controle de células tumorais e também de células infectadas por vírus. Todos esses personagens serão reapresentados. E temos a resposta imune adaptativa adquirida ou específica. A resposta imune adaptativa é exatamente uma resposta imune que é desenvolvida a posterior.
Então, o indivíduo se expõe a um agente etiológico, as células do sistema imune não conseguem conter, imediatamente vai ser então disparada a resposta imune adquirida. As características desse modelo de resposta é que elas reagem a substâncias microbianas e não microbianas. Ela é capaz de distinguir entre diferentes moléculas e micro-organismos. Por isso, elas têm especificidade, é um nome-chave desse modelo de resposta. Eles são extremamente específicos. Eles identificam a estrutura molecular dos seus imunógenos. Aumenta sua capacidade de defesa a cada exposição. Então, toda vez que você se expõe, você tem uma resposta imune ainda mais competente. Por isso, exatamente, a necessidade e a importância de se tomar as doses de vacina, né, e os reforços, porque toda vez que você se expõe, você aumenta a sua competência imunológica. E ela aumenta a sua capacidade de defesa a cada exposição, como eu coloquei, que é exatamente a memória. Né? Então, a gente vai construindo uma memória imunológica frente a um determinado antígeno. Os componentes da resposta imune adaptativa é os linfócitos do tipo T, TCD4, TCD8, os linfócitos B e as células NK. Nós temos também os anticorpos, que são mediadores essenciais, as citocinas, que são proteínas responsáveis pelos processos de crescimento e diferenciação de todas as células imunes, além de ativação de função efetora de linfócitos e fagócitos, e também o movimento de células imunes no sangue para o tecido. Então, todo esse mecanismo é mediado pelas citocinas, tá? Dentro do processo, dentro do tópico de inflamação, a gente vê como que acontece esse processo de transferência da célula do sistema imune, da célula que está dentro do vaso sanguíneo até o local onde está tendo o processo infeccioso. E a resposta imune inata, ela é dividida em dois tipos, né? A resposta imune humoral, que está relacionada aos anticorpos, e a resposta imune mediada por célula. Né? Então, a resposta imune humoral, um determinado micro-organismo chega até o organismo, os linfócitos B, que já tenha sido expostos previamente, vai reconhecer aquele antígeno e vai secretar anticorpos. Esses anticorpos, eles vão atuar, então, como neutralizadores. Por isso que a gente chama de anticorpos neutralizantes. Eles vão se ligar exatamente às proteínas chaves presentes na superfície daquele agente etiológico, que vai conseguir promover o processo de infecção. Então, ele bloqueia a infecção. Então, os anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2, eles se ligam exatamente na proteína spike, impedindo que a proteína spike reconheça a proteína ECA na superfície das células do hospedeiro. Sem esse reconhecimento, não tem como ter a infecção daquela célula, certo? Então, a imunidade humoral é extremamente importante. Além disso, os anticorpos também se ligam às células que estejam infectadas. E aí eles induzem uma resposta imune, um processo chamado de opsonização. A gente também vai falar sobre isso depois. E aqui a gente tem o mecanismo de imunidade mediado por célula. Então, um dado micro-organismo chega até a célula, até o nosso organismo, né? E aí, então, ele é fagocitado por um macrófago. E aí, esse macrófago, ele vai processar esse micro-organismo e vai apresentar esse micro-organismo às células T. Células TCD4 são as células T auxiliares. Essas células migram para linfonodos regionais. Lá elas sofrem o processo de diferenciação, de expansão clonal e de maturação. E aí, então, elas vão induzir a destruição daquele fagócito através da ativação de macrófago. Ele vai ativar o macrófago ativado, ele recruta outros macrófagos para o sítio e também ele se torna mais efetivo no processo de destruição daquele agente etiológico. Tá?
E aqui é um exemplo de um micro-organismo intracelular, que nesse caso a gente vai ter então a ativação de linfócitos T, que é o linfócito TCD8, ou também a célula NK. Eles se ligam a receptores de membrana e induz a apoptose dessa célula. Então, ele vai ter destruição tecidual. Então, nesse mecanismo, a gente tem lesão tecidual considerada. Por quê? Porque o linfócito TCD4 ele pode tanto induzir a apoptose, que é um modelo de morte mais organizada, como ele pode induzir a morte dessa célula por necrose, quando ele libera granzimas e perforinas. As perforinas elas vão fazer canais na membrana da célula e as granzimas vão ser, então, direcionadas a esse citoplasma celular e vai induzir a célula e vai matar a célula. Então, aqui é uma célula infectada por um vírus, por exemplo, e aqui é um micro-organismo que foi fagocitado pelo macrófago, tá? Então, esses dois mecanismos são os mecanismos de morte celular mediado por célula. E esse é o mecanismo de morte celular e humoral. Na resposta imunomoral, a gente tem alguns termos que são importantes, né? O primeiro deles são os anticorpos, que são proteínas de membranas de célula B, ou proteínas séricas, que reconhecem substâncias estranhas e ativam a resposta imune. O que acontece é que quando as células B elas são expostas a primeira vez a um determinado antígeno, elas produzem anticorpos que ficam presos na membrana dela. Então, é uma célula B de memória. A gente tem uma célula B imatura, que quando é exposta àquele antígeno, ele vai então apresentar esses anticorpos na sua membrana, se tornando uma célula B de memória. Então, a gente vai ter anticorpo que vai estar preso na célula B e teremos também anticorpos que estão livres. Temos os antígenos, que são substâncias que se ligam a receptores específicos em linfócitos e que podem estimular ou não a resposta imune. E temos os imunógenos, que criteriosamente são moléculas que estimulam a resposta imune. A única diferença entre antígeno e imunógeno é que o antígeno ele pode ou não disparar a resposta imune, enquanto que o imunógeno dispara de maneira óbvia. Em relação à resposta imune-celular, nós temos as classes de linfócitos. Nós temos os linfócitos B, como eu tinha dito para vocês, que são células que possuem, após uma primeira exposição, eles expressam os anticorpos. Quando ele reconhece aquele antígeno, a célula B se diferencia a plasmócito, que é uma célula produtora de anticorpos. Esses anticorpos vão atuar em vários mecanismos, né? Depois a gente vai poder discutir sobre isso. Especificamente, neutralização, indução de fagocitose e também ativação do sistema complemento. Então, são os mecanismos que podem ser decorrentes da atividade de anticorpos. Temos as células T auxiliares. Essas células T auxiliares, elas reconhecem antígeno na superfície de células apresentadoras de antígeno. E aí, então, essas células T, elas se diferenciam e se proliferam e produzem citocinas que vão estar ativando macrófagos para a fagocitose, induzindo uma resposta imune, lembrando que neutrófilo também é um fagócito, e vai induzir a ativação, proliferação e diferenciação de mais células T, especificamente células TCD4 e também células TCD8, né? E células B, obviamente, células T e também células B. As células B vão produzir anticorpos, vão se diferenciar a plasmócitos, vão produzir anticorpos que vão desenvolver todos esses mecanismos que estão descritos aqui. Os outros linfócitos são linfócito T citotóxico, que é o linfócito TCD8. Ele reconhece células infectadas e também células cancerígenas, induz uma resposta imune, objetivando a destruição daquela célula. Tá? Temos a célula Treg, ou célula T regulatória, que é uma célula que induz uma supressão da resposta imunológica. Então, ela promove esse controle da resposta no intuito de evitar uma lesão tecidual. E as células NK, que são as células natural killer, ou células assassina natural, que também tem um mecanismo muito parecido com a célula T citotóxica. Ela vai se ligar à célula e vai
ativar um mecanismo de apoptose. Ela é um indutor de apoptose pela via extrínseca da apoptose, né? Induzindo a morte pela via faz ela, e a célula vai ser então destruída. Se essa célula abrigar um vírus, por exemplo, aquele vírus perdeu a sua maquinaria de replicação. Se for uma célula cancerígena, o processo de desenvolvimento da carcinogênese vai ser então controlado. E quais são as principais características da resposta imune adaptativa? Especificidade, né? Então eles reconhecem com segurança aquele antígeno, aquele micro-organismo. Diversidade, a gente viu que ele tem uma série de mecanismos que pode estar atuando, resposta imune humoral, resposta imune celular. Memória, que é específica da resposta imune adaptativa. Expansão clonal, então ele aumenta o número de linfócitos específicos para determinado antígeno, para fazer frente àquele antígeno, controlando a replicação do micro-organismo, né? Então, ele é extremamente importante esse mecanismo. Ele tem uma característica de especialização, ele é especialista porque ele gera respostas que são ideais para a defesa contra diferentes tipos de micro-organismos. Então, eles conseguem agir com especificidade, né, para cada um dos micro-organismos. Tem a característica de contração e de homeostase, que é exatamente quando a resposta imune ela vai ser controlada. Então, ela permite ao sistema imune recuperar-se de uma resposta imune, vai ficar o tempo todo com células atuando, né? De modo que possa responder efetivamente a novos antígenos que encontre. Então, ela recua e depois ela pode ser novamente reutilizada. E ela não apresenta reatividade ao próprio, pelo menos esse é um dos mecanismos primordiais, né, da resposta imunoadaptativa. Infelizmente, existe o fato do desenvolvimento de doenças autoimunes, que é o que foge a essa característica, certo? Então, essa aula era uma aula introdutória, no intuito de apresentar para vocês esses conceitos. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar para vocês. Eu sei que essa não é a melhor estratégia, não é a melhor ferramenta, mas próxima aula a gente dá continuidade, a gente vai falar novamente sobre esses termos em outras situações, e eu espero que a gente se dê super bem e que a nossa experiência seja muito exitosa, tá bom? Então, essas são as referências que eu indico para vocês estudarem. Essa primeira parte eu indico a princípio o ABAS, o primeiro capítulo do ABAS traz tudo isso que eu tentei trazer para vocês, então vocês podem estar utilizando como texto base, tá? Então, um abraço a todos e até segunda. Tchau!